Olá, amados irmãos e irmãs, hoje dia 6 de julho, segunda-feira, hoje a igreja nos convida a celebrar uma memória. Santa Maria Gorete. Que o Senhor nos ajude, a exemplo desta Marte, virgem e mártir, também seguir o caminho de amor e entrega ao Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 9, versículos do 18 a 26. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer. Mas vem, impõe tua mão sobre ela, e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguia, junto com seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos veio por trás dele e tocou a barra de seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e, ao vê-la, disse: Coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada e a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse: Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e a levantou. Esta notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, estamos diante desta belíssima experiência da Palavra de Deus a cada um de nós. Providencialmente, nós ouvimos falar sobre a morte de uma filha. Aqui, nosso Senhor Jesus Cristo vai ao encontro para trazê-la à vida. A outra realidade que poderíamos associar de certa maneira se trata de Santa Maria Gorete, que foi morta brutalmente. Vamos ouvir um pouquinho sobre a vida dela. Maria nasceu na Itália em 1890 e foi morta precocemente em 1902. Perdeu a vida em honra de sua pureza e da fé. Após receber 18 punhaladas agonizando, disse: Por amor a Jesus, eu perdoo Alexandre. Quero que ele esteja comigo no paraíso. Em sua canonização, em 1950, estavam presentes a mãe da pequena agricultora e o seu algoz. Saindo da prisão e convertido. Celebrando esta memória, rezamos por todas as pessoas violentadas em sua dignidade. Amados irmãos e irmãs, vale a vida procurar um pouco mais sobre a história da vida de Santa Margarida Gorete, ou melhor, Santa Maria Gorete. Santa Maria Gorete, Santa Margarida Maria Alacoque ainda está aqui, Está vindo lembranças dela em minha mente. Mas procure depois conhecer um pouco mais. No YouTube nós encontramos tanta coisa boa sobre a vida dos santos. Procure conhecer. Quanto mais conhecemos, mais amamos.
portanto, a nossa igreja. Ressalto alguns aspectos aqui, então, desta breve história. Santa Maria Gorete, ela então recebe 18 punhaladas de um conhecido que se encantou por ela e queria tê-la. Tentando então violentá-la e percebendo que ela não cedia à violência, ele começa a apunhalá-la, dar 18 punhaladas. E quando ela está agonizando, esse homem some deste lugar, vai embora depois que percebe o que fez. E aqueles que se aproximam para ajudá-la, quando a encontram, ela ainda agonizando, escutam essas palavras dela: por amor a Jesus, eu perdoo Alexandre. Quero que ele esteja comigo no paraíso. É impossível pensar isso humanamente. Como que uma criança tem esta audácia de não ter nenhum tipo de rancor, mas amar, e amar no mais profundo mistério do amor, amar como o Senhor amou. Isto é claramente similar àquilo que o Senhor realizou. Ainda hoje estarás comigo no paraíso, quando aquele ladrão, aquele malfeitor ao lado da cruz, um pedindo a misericórdia, a graça, e o outro zombando. Então aquele que abriu-se à graça, ao arrependimento, foi salvo. Aqui esta pequena, em sua pureza, por amor a Jesus Cristo, perdoou aquele que lhe fez mal. Quantas pessoas fazem mal à sua vida hoje? Quantas pessoas querem o teu mal? Santa Maria Gorete nos ensina a perdoar. Ela perdoa aquele que a matou. E a palavra ainda é usada. No dia da canonização, que não demorou tanto tempo assim, se nós formos observar, 48 anos depois, estava presente na canonização a mãe dela e este homem que a matou, convertido. Por nossa vida humana, por nossa compreensão, com toda certeza, não, de modo algum, aceitaríamos alguma coisa assim. É inconcebível. Porém, tanto a mãe como a pequena Santa Maria Gorete perdoaram verdadeiramente este homem. E por meio da reconciliação a Deus e com esta família, ele retoma então o lugar, o caminho de santificação. Ele volta à sua casa, que é a igreja, a fazer o caminho. Amados irmãos e irmãs, quantas vezes em nosso coração nos tornamos juízes? Quantas vezes condenamos ao inferno um irmão, uma irmã que passa por uma situação que desaprovamos? Aqui está um vivo testemunho de que é possível, sim, perdoar uma atrocidade tão grande. Mas isso não se dá por esforço próprio. Isso não se dá por mérito próprio. Aqui estava uma vida profundamente enraizada na experiência do amor a Deus, na vida de oração, na humildade. Voltando para o Evangelho, aqui São Mateus não nos traz tantos detalhes. Porém, com toda certeza, nós estamos diante de Jairo, que vai ao encontro de Jesus pedindo por sua filha que havia morrido. São Mateus, ele tem pressa em contar o fato. Os outros evangelhos trazem alguns aspectos ainda maiores. No caminho para a casa deste oficial, eis que uma mulher também se coloca
neste caminho a hemorroísa, que há 12 anos sofria de um sangramento e que nada, nenhum médico foi capaz, nós vamos ouvir isso Lucas falando, foi capaz de cessar esse fluxo de sangue. Ela pensa em ir ao encontro. Ela pensa em ir ao encontro, escondida. Por quê? Na situação em que ela estava, ela se encontrava impura. Imagine os olhares que essa mulher já havia sofrido. Imagine a indiferença, o julgamento. Imagine quantas vezes ela foi colocada à margem da sociedade. Por isso ela vai escondida para tocar a orla da roupa, então, do Mestre. Aqui São Mateus não tem questão alguma de trazer o aspecto precioso que nós ouvimos nos outros evangelhos. Ele se volta e pergunta: quem me tocou? E os discípulos falam: Senhor, como é possível? Olha o tanto de pessoas aqui nos esbarrando. Como vamos saber quem te tocou? E Jesus diz: alguém tocou-me de uma forma diferente, pois eu senti sair uma força de mim. Que a nossa vida também seja esse mistério. Que possamos, não agora neste tempo de pandemia, mas não é simplesmente o tocar físico, mas que o nosso toque seja o toque de Deus na vida das pessoas. E que ao sermos tocados, que também essas pessoas que procuram nos tocar sintam a presença de Deus constantemente. Porém, ainda que ele não detalhe essa questão do toque precisamente, como São Lucas, se eu não me engano, olhe um detalhe particular mais uma vez. Ele olha para essa mulher e diz: coragem, filha. Eu não sei o que você está passando hoje, mas é o Senhor mesmo que te diz: coragem, coragem, não desanimes. E diz a ela: a tua fé te salvou. E é bonito perceber isto. Havia muitos que já condenavam ela como pecadora, não? Impura. Aqui Jesus não fala: os teus pecados estão perdoados, mas ele diz: a tua fé te salvou. A fé nos leva para o caminho da salvação. Nós precisamos viver uma fé concisa, profunda e perseverante. Por fim, ele chega na casa então do chefe e Jesus vê uma grande multidão reunida, pede para que saia e diz: a menina está dormindo e não morreu. Muitos debocham dele, dão risada. E de repente ele vai ao encontro da menina. Aqui falta também um detalhe que, se eu não me engano, São Marcos traz. A expressão Talita cum. Levanta-te, menina. Aqui, São Mateus simplesmente diz que Jesus vai ao encontro, toma a menina pela mão e a levanta. Esta menina pode ser tomada como exemplo ou referência à própria igreja, cada um de nós. O Senhor que vem ao nosso encontro nos toma pela mão e nos levanta, dizendo: coragem, não desanime, não se desespere. Que neste tempo então em que estamos vivenciando, tempos de incerteza, onde nos vemos muitas vezes reclusos em nossa casa, não temos a oportunidade de estar em nossa igreja, vivenciando os mistérios da salvação, mas que possamos viver em nossas casas o grande mistério de se ser família e igreja doméstica. Que o Senhor nos ajude, que nos conceda esta graça, que possamos viver este mistério de ser família, de ser igreja e de ter esta mesma capacidade de perdoar e amar como Santa Maria Gorete, pois é o próprio Senhor que vem ao nosso encontro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.